Agora nós vamos ter a posse do Trump dia 20, tá? Para ver como vai ser feito isso. Porque tem muita gente que aposta que ele e o Putin já mantêm conversas por trás em relação a tudo isso aí. Tá? Vai ter alguma mudança. Vai ter alguma mudança. Antes de falar do Trump, até para poder especular os novos rumos, a leitura, né, na época, era que a Rússia precisava vender o gás para a Europa. Por outro lado, a Europa também era dependente do gás russo, né? E quando fizesse as sanções econômicas, isso aí, com mais a questão militar, ia enfraquecer a Rússia, né? Isso. Só que a Rússia rapidamente já estava pronto. Negociou o gás de outra forma e tem Índia, e tem China, tem outros países que negociaram fora do SWIFT e acabou, e ficou por isso mesmo. Mas é o que a gente fala assim, para dar tão certo, já estava feito. Então, mas os caras não fizeram essa leitura, cara. É bizarro. Assim, às vezes, cara, eu faço leituras tão simples no meu canal, sem nenhuma estrutura, sem nenhum conhecimento, só olhando o cenário. Aí no dia seguinte, pô, bom, você acertou. Assim, eu acertei porque é lógico. O contra-ataque ucraniano, eu falei, não vai dar em nada. Vocês têm noção dos armamentos que a Rússia tem e que não está usando? Você tem noção? Você acha que a Rússia não usou nenhum tanque T-14 Armata? Nenhum. Porque ele tem medo que caia na mão, um acidente, caiam na mão. Tá? É o armamento de ponta. Está usando os T-90 Prorive e está usando os T-72, que provaram que no campo são a mesma coisa que o Abrams, que os outros, a mesma coisa. Funcionam da mesma forma. Então é o seguinte, o que acontece? Eles têm a situação sob controle. Todos os mochileiros, eu vi uns 3 ou 4 mochileiros aí que andaram pela Ucrânia, cara, todos eles desesperados. Cara, sirene o tempo todo. A única coisa que tem de positivo é que os ataques, estou falando que não possa morrer um civil ou outro, mas os ataques são pontuais. Fica longe daquela de bodega, fica perto de condomínio, coisa que a bomba não vai ali, não. Vai naqueles pontos, não fica naquela desgraça, não. Então é o seguinte, os ataques são diários aonde eles quiserem. O céu da Ucrânia é deles. Eles escolhem aonde estão atirando, ao que fazer. Então eles estão... Aí que eu estou falando, se você com a sua economia crescendo 4%, você tendo uma reduzida perda de homens, porque o que está acontecendo? E a OTAN ainda fez uma coisa, treinou o exército russo a um nível que não tem exército no mundo preparado igual a eles hoje. Eu chamo de guerra 5.0. Eu fiz uma escalada no meu... Eu criei, né? Por exemplo, uma escalada 5.0, daquela que 1.0 é aquela que você usava pau e pedra. Depois você passa para a lâmina, para perfuro contundente. Depois você passa para pólvora. Depois, até o 5.0 é praticamente míssil e drone. Míssil e drone você faz... O solo você precisa, mas o solo é só para conquistar. É para você levar a bandeira e segurar ali. E dali você pega uma cabeça de lança e ir mais para frente. Agora você está indo para frente com o quê? Com drone, com míssil, com sistemas guiados e com a Rússia, que sempre teve, desde a Segunda Guerra Mundial, a maior artilharia do mundo. Cara, 80% dos soldados ucranianos foram mortos por artilharia. Não foi enfrentamento. O 0-0 é raro. Inclusive, tem aquele vídeo que eu te falei, né? Passei até para o Eric, visto pelo... Inclusive assim, vamos dizer, em torno de guerra, a Batalha dos Dois é épica, né? A batalha desse soldado ucraniano e esse soldado... Narra para quem está em casa. É épica. É épica porque o que acontece? Eles trocam tiro e daqui a pouquinho eles se atracam. Tá na mão, dentada, faca, e por último, cara, o russo é de Yakutia, né? Yakutia, eles são mongóis, praticamente são a raça mongólica, né? E eles são hábeis demais com faca, tanto é que as facas Yakutia são famosas no mundo inteiro. Aí é o seguinte, e o cara fere mortalmente o ucraniano, né?
E o ucraniano chega para ele e fala, minha mãe, perdi. Aí chegou para ele, você foi um lutador melhor do que eu, assim mesmo. Nesse sentido, tem a tradução literal do negócio. Aí, para que eu quero respirar. E o cara para, o cara larga ele. E ele detona uma granada e se mata com a granada. O cara para. O cara tem a honra de deixar o cara pediu, falou assim, eu perdi, eu morri, perdi, tá? Por favor, deixa, eu quero respirar. E o cara sai de cima dele, tá? Levanta, vai embora e o cara detona uma granada e se mata. Esse vídeo tem aqui visto de cima do drone. E tem a da câmera do negócio. É um negócio ali para o cara entender o que é, até onde chega uma guerra. Ah, o negócio é feio. O negócio é feio. Agora, soldado daquele estirpe ali tem pouco. Tá? O mundo está cada vez mais, ainda mais a Europa. A Europa tem um problema tão grande porque é o seguinte: a OTAN não é um exército. A OTAN é uma mistura de exércitos. Então, quando você fala assim, eu vou mobilizar 1 milhão de homens, você vai mobilizar onde, como, em que lugar? Você vai misturar o quê? Um é francês, outro é português, outro é espanhol, um é turco, outro é grego. Os turcos e gregos, se bobear, eles fazem uma guerra entre eles antes de começar a guerra. Tá? Então é um negócio complicadíssimo. A Europa acho que caiu numa armadilha. A Europa tinha solução à mão e, efetivamente, perdeu a mão nisso aí. Foi cair no engodo na conversa dos liberais americanos, dos neoliberais, não é liberais. Liberal eu sou um pouco também. Tá? Como eu falo, liberal é Barão de Mauá. Barão de Mauá é liberal. O liberalismo é uma coisa, neoliberalismo é outra. Outra coisa que a gente tem que explicar um pouco para as pessoas, porque as pessoas não conseguem entender. Tá? Que o neoliberalismo e o liberalismo não são a mesma coisa. Tanto é que um é chamado neoliberal. O neoliberalismo é uma coisa. O neoliberalismo, para mim, é uma inflamação do liberalismo. É uma coisa, é um caminho errado. O liberalismo, não. O liberalismo tem coisas boas, tem coisas interessantes que você pode mesclar, como eu falei, como o comunismo também tem. Isso aqui me serve, isso aqui me serve, isso aqui não. Isso aqui não, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não. Cara, se eu for na sua casa e você teve soluções geniais para algumas coisas, por que eu não vou copiar? Não tem problema nenhum. Por isso que eu estou falando, a modernidade está nisso aí. O cara chegar aqui e falar para vir aqui com o conceito de Karl Marx, tá? de 1860, de 1850. Uma realidade totalmente diferente da minha. Porque o ser humano é a mesma coisa? Não. O cara não conhecia nenhum antibiótico, o cara não conhecia carro, não conhecia commodity, não conhecia nada, não teve 2 grandes guerras, não teve a modificação que houve. Tá? O acesso que nós temos à informação, o que nós temos que fazer com que as pessoas aprendam a filtrar esse conhecimento, essa coisa que vem para a gente de graça. O cara reclama da internet, de tudo que tem de ruim na internet. Mas na internet também tem coisa boa pra caralho, mas o cara não procura. Isso é chato. Eu vou ver a Anitta falando palavrão, que é muito melhor. Muito mais fácil. Eu vou ver fofoca. Eu vou ver com quem fulano de tal tá traindo fulano. Eu vou ver isso aqui, eu vou ver onde tem um show de fulano. Ele cai na ratoeira do aplicativo, né? Fica ali no TikTok e no Instagram o dia todo. Isso. Aí é o seguinte, cara, você abre o YouTube e você fala assim, eu quero saber sobre isso aqui, deixa eu ver aqui. Botou a pesquisa. Como é que funciona um motor, hein? Você vai lá, cara, tem cara que tem vídeo lá de 2 horas explicando aquela bodega toda. Você quer ver pirâmide, você quer ver o que quiser, você tem ali, tem coisa boa. O que falta é você filtrar, é você querer boa informação. Agora, se você está querendo informação ruim, o problema está em você, não está no veículo. Antes, quando a gente sentava num banco da praça, há 40 anos atrás, eu posso falar isso, e chegava a falar, um tinha opinião sobre uma coisa, não, mas isso não. Aí a gente levava uma semana para tirar aquela dúvida. Isso. E tinha que ir na biblioteca, tinha que ler, não sei o que. Eu não te falei? Olha aqui, olha. Agora você, peraí. Na hora. Não. Falou mesmo. Falou na hora. A informação boa está aqui. Você não pega o que você não quer. O problema está em você, não está na internet. Mas para esse cara não querer, tem um caminho, né? Que foi produzido ali. Não, é claro. A ciência deixar por trás ele daquela forma. A ciência por trás disso. A ciência. Mas é porque eu estou te falando. Por que é que todo mundo odeia os países que os Estados Unidos não têm relação? Todo mundo odeia, mesmo sem conhecer.
O cara, por exemplo, não odeia os Emirados Árabes, Isso. que é parceiro dos Estados Unidos. E que Aqui tem tem uma regime da mesma ditadura, forma. é o seguinte, tem uma puta ditadura lá, mas o cara não tem opinião formada sobre ele, mas tem sobre a Venezuela, tem sobre isso. Eu estou defendendo a Venezuela ou satanizando? Não, eu estou falando que o seu gosto é igual ao gosto do patrão. O patrão tem um gosto, tem uma vontade, você tem o mesmo. E você acha que é seu. Você jura que é seu? Não, isso aqui é meu. Não, não é seu, não. Colocaram na sua cabeça. Ah, Ô Rubão, deixa eu te fazer uma provocação no seguinte, cara. Há muito tempo a gente escuta falar sobre a nova ordem mundial, né? certo. Então, muito tempo isso aí está sendo debatido, né? Então, nós estamos no Império Americano e outros países querem ter o protagonismo, né? O dólar, ele ainda tem Tem, total força, né? tem. Através da negociação no SWIFT, né? Os Estados Unidos têm todo o poder, ele emite dólar, o mundo todo negocia em dólar. Não, mas aí que tá. O problema todo é o seguinte: por que a dívida americana explodiu e tá ruim para os Estados Unidos? Porque o que eu estou falando? Se você não adianta só imprimir dólar, você precisa de fluxo. E você, quando perdeu o petrodólar, a grande porta que os Estados Unidos tomou foi a perda do petrodólar. Porque é aquele negócio: você joga esgoto num rio. O rio tem bastante água, aí teu esgoto é diluído. Quando você diminui a quantidade de água, o teu esgoto aparece. É por isso que essa dívida está voltando para os Estados Unidos. A facilidade que os Estados Unidos tinham de desovar dólar não é mais a mesma. Porque as nações estão fazendo, ou seja, caiu em média acho que 30%. Tá? Os Estados Unidos ainda tem poder? Tem, ainda tem. Só que tem uma coisa, isso está esfacelando a olhos vistos. A olhos vistos, claro, não é a olhos vistos de você olhar, opa, acabou, não. Mas até porque é o seguinte, por exemplo, quem está fazendo compras em dólar agora? A China, com o dólar que ela tem. Ela lançou compras no mercado em dólar com o dólar que ela tem estocado. É dólar que os Estados Unidos não vai emitir. A China está botando no mercado. Outros países estão fazendo a mesma coisa, estão pegando suas reservas em dólar e transformando em moedas nativas, em outras moedas. Isso vai começar a aglomerar nos Estados Unidos, daqui a pouquinho, isso daí vai ter uma curva descendente. As curvas da história, na geopolítica, elas não são feitas em dias, nem em meses, não. Toda a previsão que eu fiz da Rússia, quando eu comecei a fazer, tu ria de mim. O meu canal cresceu foi na guerra da Ucrânia, aonde todo mundo ria, aí depois pararam de rir. Começaram a ver que praticamente 90% de todas as projeções, que eu não faço previsão, quem faz previsão é astrólogo, tá? As projeções que eu fazia estavam dando certo. Por quê? Porque é a leitura fria daquele momento e do que está acontecendo. Você pegou uma narrativa, falou assim, essa narrativa aqui é essa. E era essa mesmo. Tá? O processo de desmonte do dólar. Agora, os Estados Unidos ainda é uma supernação? É. Ainda é uma grande nação? É. O grande problema dos Estados Unidos hoje não está fora dos Estados Unidos, está dentro dos Estados Unidos. O empobrecimento da nação, o aumento da violência, a desqualificação do emprego, a desindustrialização. Por isso que eu falo, guardadas as devidas proporções, os Estados Unidos têm problemas parecidos com o Brasil. É uma grande nação agrícola, ninguém sabe, né? As pessoas não acham. Os Estados Unidos é um monstro agrícola, né? É uma monstruosidade agrícola, um dos maiores países do mundo. Inclusive, o Brasil precisa ser sempre sabotado por conta do interesse. Exatamente. Então é o seguinte, o que acontece? Os Estados Unidos é uma grande nação. Agora, o grande problema é como essa sociedade vai se comportar. Como essa sociedade está se comportando. A sociedade agora, o Trump tem uma grande vantagem. O Trump está entrando com a mão cheia. Senado, está com a Câmara Alta, tem a maioria total. Então é o seguinte, ele tem 6 meses para resolver a situação básica dos Estados Unidos. Quando a gente fala mudar a situação de um país, a gente fala que é fazer curva em transatlântico. Tá? Você bastou pegar a orientação, você já está saindo da curva. Mesmo que leve 2 anos, 5 anos, 10 anos, não tem problema. O resultado sempre é positivo.
Então é o seguinte, isso vai estar na mão do Trump. Eu acho que o Trump tem potencial, mas eu estou achando a equipe do Trump meia problemática. Vamos esperar rolar o primeiro mês aí, segundo mês, tá? Porque eu acho que tem elementos na equipe dele que podem causar problemas a ele. Não, o que eu ia construir o raciocínio contigo é o seguinte: hoje a gente vê um protagonismo grande da Rússia, né, e China, né? Então, quando a gente fala em nova ordem mundial, a gente entende, né, aquele mundo onde Rússia quer ter o protagonismo, China também, e fazendo frente ali com os Estados Unidos. Não seria mais interessante não provocar esses caras? Por que quando você fala assim, não, a OTAN foi lá, o W. Bush dizia, ó, não mexa na Ucrânia porque a Ucrânia é influência da Rússia. Se já tinha essa leitura, se os Estados Unidos quer manter o império em negociação em dólar, por que eu vou provocar para permitir Rússia e China negociando a moeda entre eles? Porque interesses antagônicos entre gente que não tem conhecimento real da geopolítica armamentista, batendo de frente com gente que só pensa em dinheiro e poder. Tem um grupo forte nos Estados Unidos que não aceita deixar de ser o grande país no mundo, o líder mundial. Colocaram isso depois que caiu o muro, tá? E não conseguiram sair dessa ratoeira, porque o mundo hoje ele seria um mundo plural, aonde tem espaço para a China ser uma supernação, os Estados Unidos ser uma supernação, e apesar de militarmente ser uma supernação, economicamente a Rússia está um passo atrás. Tá? Não tem problema nenhum um novo desenho dessa forma. O problema é que o establishment americano não aceita isso. O que seria o mais inteligente. Eu falo que é o seguinte, que o Trump vai receber uma rede de 100 supermercados forte, aonde metade das lojas dão prejuízo, a outra metade dá um lucro, e ele precisa reestruturar a empresa. Tá? Se ele quiser continuar a ser grande, com 50 que dão lucro, 50 que dão prejuízo, daqui a pouquinho as 100 vão dar prejuízo. Ou então ele reestrutura, fica com 70, fecha algumas, reestrutura tudo e volta a ser grande. Ele tem duas opções. Uma é tentar manter o esquema do jeito que está, que não dá para manter. Não dá mais para manter com o dólar pingando tinta. Tá? Para isso, eles têm que apertar o laço aqui, na Argentina, em tudo quanto é lugar. Nós estamos trocando todas as nossas mercadorias a troco de papel bordado, pintado, em que os caras entram dentro do Banco Central, onde eles mandam. O que tem aí são bonecos. São bonecos de Wall Street via Faria Lima. São bonecos que resolvem a vida do brasileiro ali. Dane-se, o cara já botou ali sem mínimo pudor. A taxa Selic vai a 15% e dane-se. Você passou a dever mais 200 bilhões de reais e dane-se. E dane-se, não tem dinheiro para nada. Não tem dinheiro para infraestrutura, as pontes estão caindo, a corrupção comendo solta, a violência destruindo a cidade, acabando com o ânimo do cidadão, porque isso aí faz parte. O país totalmente desestruturado de ponta a ponta e a gente pegando, tirando o nosso sangue, o nosso suor e aumentando a dívida com a desculpa da inflação. Deixa a inflação aumentar. Como é que um país igual o Brasil vai gerar inflação, rapaz? Com o povo morrendo de fome, o povo na merda, o povo morando em favela, não tendo domicílio, não tendo porra nenhuma. Que inflação é essa? Inflação fabricada. Brasil falta tudo. Qualquer coisa que você colocar no Brasil durante 10 anos não vai dar problema, porque o pessoal tem déficit de tudo. Aqui falta ferrovia, falta rodovia, falta estrada, falta praça, falta toda, falta comida. Um país que produz o que a gente produz, tem déficit calórico, pessoal, metade da população não tem saneamento básico. Aí o cara fala, olha lá, o cara comunista. Não.
Um dos meus grandes ídolos é Roosevelt. Roosevelt pegou os Estados Unidos fudido, acabado no chão. Ele chegou, o que ele fez? Emitiu moeda para salvar o país. Chegou e falou assim: eu vou pagar um salário para cada americano nesse país para ele abrir vala. O secretário virou para ele e falou assim: e quando não tiver mais vala para abrir? Pago para ele estampar as valas. Vamos embora. Choque de ordem. Agora o cara tem que pensar. Agora, o povo, para vir junto, ele tem que ver medidas positivas. Como eu falei, você tem que ver a curva do transatlântico. Você não quer que ele chegue no posto, você não quer fazer uma curva assim, senão é um cavalo de pau. Agora, você tem que ver que ele apontou para um lado. Foi o que eu falei em relação ao Jones Manuel, naquela situação. Eu estou propondo que no Brasil a gente crie aciarias, que a gente pelo menos venda um lingote de ferro. Eu não quero vender areia, eu não quero vender minério, quero vender lingote. E eu vou ter que vender lingote por um preço mais barato que o cara faz lá, porque a matéria-prima é minha. Ah, não, eu não vamos botar fábrica de lingote aqui, não, porque o mundo. Aí o mundo já virou globalizado para ele, comunista com o mundo globalizado. Aí é o seguinte: a gente vende, porque senão, o que vai acontecer aqui? O oligarca aqui vai ganhar o dinheiro. Estou querendo saber o que eu falei, eu estou fazendo a curva. Eu estou melhorando a situação. Eu estou chegando no Maranhão, que 2/3 da população vive de esmola do governo. Tá? E eu estou dando dignidade para ele, eu estou tentando melhorar a vida dele, e eu estou conseguindo. Por que você gosta tanto do Putin? Tem que gostar do Putin. Se eu tenho um projeto, se eu tenho um projeto para o Brasil, se eu penso um projeto para o Brasil nacionalista, eu tenho que pegar um cara igual o Putin e botar aqui na cabeceira. O cara pegou o governo contra tudo e contra todos e multiplicou o PIB da Rússia por 20. Passou de 80, 90 mil homicídios para 15 mil homicídios. Acabou com as gangues. Já está tudo funcionando lá? Claro que não. Está tudo bom lá? Não, mas o transatlântico está fazendo a curva. A curva é positiva. Enquanto a curva for positiva, você está no caminho certo.